Muito boa noite, estamos de volta. Eu peguei aqui na feira do livro, esse livrinho aqui chamado Evangelho segundo o Espiritismo, tem letra grande, é fácil de ler para quem tem mais de 18 anos, que nem eu. 18 anos e uns 400 meses, mais ou menos, não é? E tem toda a codificação, né, Suelson? Aqui na nossa feirinha. Eu fico pensando que nós estamos vivendo um momento assim de apreensão. Precisamos tomar alguns cuidados. Ao nosso lado, tanta tecnologia, tantas coisas novas, tantas coisas acontecendo. E por um outro lado, nós estamos esquecendo um pouquinho das nossas origens, estamos esquecendo um pouquinho da nossa disciplina, estamos esquecendo um pouquinho disso. E eu tenho percebido que a leitura de livros, na verdade, tem sido prejudicada nesse aspecto, porque os nossos jovens, com a ansiedade que lhe é peculiar, eles ficam muito ligados com os aparelhos eletrônicos e eles têm muita dificuldade para ler uma obrinha que seja pequena, que seja singela. E o cuidado que também nós precisamos ter, porque dá para ler livros nos computadores, nos tablets, nos telefones, é possível. Só que não tem o mesmo agrado do que a leitura num livro assim como esse. É muito diferente a leitura. Então a sugestão é assim, a gente pode usufruir de toda essa tecnologia, de todas essas facilidades, mas se a gente conseguisse tomar um cuidadinho bem pequenininho, que eu vou sugerir para vocês, é assim, um quarto de hora são 15 minutos. Eu digo para vocês que se a gente conseguisse se dedicar 15 minutos para uma leitura desse tipo, qualquer obra que seja, obra espírita, principalmente a que nós estamos aqui comentando, a gente vai conseguir se manter em condições de entender a doutrina, de se responder pela doutrina e de fazer com que a doutrina preste um serviço para a gente. Algumas pessoas, às vezes, vêm à casa espírita na esperança de receber o apoio, o auxílio espiritual, que nunca falta. Só que tem um detalhe, nós temos que fazer a nossa parte. Então, você se lembra uns dias atrás, onde nós tínhamos 200 milhões de pessoas torcendo fortemente, exageradamente, para 11 pessoas. E não adiantou. 200 milhões de pessoas não resolveu. Porque eles não conseguiram fazer a parte deles. Não é? Então é assim, perder o futebol é uma coisa natural. Agora, 200 milhões de pessoas torcendo para as pessoas, nós temos a impressão que eles entregaram tudo que podiam entregar. O que adiantou os 200 milhões? Então nós precisamos pensar o seguinte: os nossos irmãos espirituais podem nos ajudar, estão aí para isso, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então é assim, o convívio com a doutrina ele tem que ser diário, não pode ser semanal. E como é que nós vamos conviver com a doutrina diariamente? Uma leiturinha modesta de 15 minutos. Então nós estamos acostumados a dormir em determinada hora, podemos dormir um pouquinho mais cedo, deitar-se um pouquinho mais cedo. Nós estamos acostumados a sair de casa numa determinada hora, podemos nos acostumar a sair de casa um pouquinho mais tarde, 15 minutos, ou levantar um pouquinho mais cedo. Mas nós precisamos nos aproximar da literatura espírita, porque se nós não fizermos isso, nós podemos perder uma oportunidade que é assim sem igual. Eu vou explicar por quê. Vocês estão ficando aflitos de não ficar segurando esse livro aqui? Nossa, vai cair, daqui a pouco vai escapar da mão dele esse livro aí. Não dá uma aflição? Outro dia eu estava aqui numa palestra, não aqui numa outra casa, e depois disso eu deixei ele usar terno, porque eu estava com terno, mas ele estava abotoado errado. Aí o menino falou: tio, senhor, desculpa, eu vou atrapalhar o senhor, mas eu não estou aguentando, está me dando uma aflição. O seu terno está abotoado errado. Tem umas coisas que dá aflição na gente, né? Eu nem me arrumei aqui para chegar aqui na frente, deixa eu me arrumar aqui, porque assim ninguém tem aflição de ver. Nossa, mas cada pessoa que eles trazem aqui, mas fiquem tranquilos, porque é o seguinte, não tinha mais ninguém melhor para vir. Por isso que o Edson me chamou, porque falou: olha, todos os expositores não vão poder hoje, você pode quebrar o galho, então entendam assim, tá bom? Só um quebra galho, tá?
Mas vocês já ouviram falar do pai de Jesus, de José, não já? Só que tem uma coisa interessante. O pai de Jesus praticamente não aparece no Novo Testamento. Já repararam isso? A mãe de Jesus está lá constante. Vai lá procurar o filho, vai junto com os irmãos para ir atrás dele. Está o tempo todo envolvido com Jesus. Mas o pai de Jesus nunca está. Já repararam? Sabem por que isso? Porque José se apagou diante da grandeza de Jesus. Mas ele fez isso de propósito. Ele poderia, como algumas pessoas fazem, não é? A gente não precisa nem falar o nome, que os pais estão mais na frente do que os filhos, né? Quando os filhos têm alguma estrela, vamos dizer assim, os pais estão sempre juntos, aparecem na mídia, não é? Assinam os contratos, são os empresários dos filhos, né? Estão sempre assim. Mas o pai de Jesus não. O pai de Jesus procurou se apagar na carpintaria para que Jesus pudesse se exaltar no mundo. Olha que interessante exemplo. Então nós não temos quase nada a respeito de Jesus. Quase nada. Na doutrina espírita nós temos 2 páginas dedicadas ao pai de Jesus. E as 2 por Emmanuel. Numa das páginas, Emmanuel faz um comentário interessante a respeito do pai de Jesus, falando justamente isso, que ele se diminuiu, se apagou para que Jesus pudesse crescer, pudesse mostrar toda a sua grandeza, toda a sua luz. Agora é interessante também o exemplo de José, por quê? Porque a gente percebe no Novo Testamento, normalmente isso está em Marcos ali, o trabalho de Jesus na carpintaria de Nazaré. Então o pai fez com que ele trabalhasse de criança para pegar gosto pelo trabalho, não é? Apesar que Jesus não precisasse disso, mas é um exemplo muito bonito de educação. O pai, quando consegue fazer o filho buscar uma ocupação útil, isso é um exemplo muito bonito de educação. Então, naquele tempo, a gente não tinha escola regular como nós temos hoje. Naquele tempo, nós tínhamos coisas diferentes do que nós temos hoje. Mas José trouxe o filho para serrote, madeira, coisas assim. Coisas que fossem grosseiras, para que ele pudesse pegar o gosto pelo trabalho. Então, a gente vê um exemplo bonito de José, pai de Jesus, nessa condição, nessa possibilidade. Bom, nós temos esse difícil encargo de homenagear os pais, porque quando o Edson falou aqui que ia homenagear os pais, teve gente que queria ir embora. Aí eu percebi isso, porque normalmente, não é uma regra, mas normalmente as pessoas têm diferenças com os pais. Os pais, quer dizer, o pai, porque o pai é aquela figura um pouco mais enérgica, e aquela figura um pouco mais grosseira, o entendimento dele às vezes dá um pé atrás, muitas vezes ele tem dificuldade de entender as modernidades. Então normalmente as pessoas têm alguns choques com os pais, com o pai, né? Eu falo os pais, mas eu digo o pai. E a nossa tarefa é justamente isso, é mostrar que nós estamos começando a viver, não sei, vocês vão reparar isso, vão entender direitinho. Nós estamos começando a viver uma era assim muito bonita, muito embora tenha aí notícias tão alarmantes no mundo todo, mas momentos bonitos aonde o pai, né, e o avô têm feito um trabalho tão bonito com as crianças. Eu tenho presenciado alguns avós, que eu quero dizer avô masculino, que tem uma ternura, mas um carinho tão grande pelo neto. E aí eu fico pensando, realmente nós estamos no limiar de um mundo novo, um mundo mais bonito. Sabe por quê? Se a gente olhar um pouquinho para trás, nós que temos um pouquinho mais de 18 anos, no meu caso, a gente olha um pouquinho mais para trás, a gente vê ali o pai enérgico, a gente vê o pai ali um pouco, digamos assim, machista, né? O menino não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o pai não pode mexer naquilo, não pode mexer nisso, não pode chorar, não pode fazer coisas. E hoje a gente tem percebido um avanço muito grande nesse aspecto, e as nossas crianças têm sido tratadas
Claro que tem exceção, claro, vamos generalizar, mas na maior parte das vezes a gente tem visto os avós assim, maleáveis, amorosos. E eu tenho a sensação e a impressão de que quando a pessoa que está nascendo, criança, possui essa carga de amor, recebe essa carga de amor, tanto da mãe como do pai, dos avós, da avó, do avô, ela só pode ficar melhor. Os maiores problemas que a gente percebe na nossa sociedade, na maioria das vezes, se tratam de carência afetiva. Então, quando a gente tem um problema de carência afetiva, a gente não sabe para onde aquele espírito vai se dirigir. Ele pode se dirigir para as zonas escuras da vida, procurar o vício, procurar o malfeitorismo. Ele está carente de amor. Mas quando a gente recebe essa carga de amor que nós temos visto, que as nossas crianças têm recebido, a gente percebe que nós estamos mesmo caminhando para um mundo melhor. Porque as crianças se sentem mais seguras, se sentem mais felizes, mais abertas, mais libertas. Vejam, de quantos anos são os nossos movimentos assim mais modernos? De poucos anos para cá. Então, de poucos anos para cá, a gente tem percebido que nós estamos dando alguns passos para frente. Claro que tem algumas liberdades censuráveis, óbvio que existe. Mas a gente tem percebido um afeto, um carinho, uma coisa que a gente tinha dificuldade lá atrás, com os nossos pais. Coisa de 30, 40 anos atrás, os nossos pais não eram ternos como são os pais hoje. Não eram carinhosos como são os pais hoje. Difícil, às vezes ele se tornava terno e carinhoso depois que se tornasse avô ou bisavô, muitas vezes, que a vida já tinha dobrado todos os seus conceitos, modificado toda a sua forma de viver, e aí sim, já lá nos últimos momentos da vida, ele conseguia expressar um pouquinho mais. Mas hoje a gente percebe, eu fico muito feliz de ver que tem pais que levam os filhos na escola, pai e mãe mesmo, não é? A mãe e o pai que levam. Eu, quando vou na reunião da escola dos meus filhos, vejo lá um monte de pai. Antigamente eu ia lá, só tinha mãe, né? Só tinha mulher. Hoje tem um monte de pai. O pai está mais envolvido com a educação do filho. A gente percebe um avanço nessa área. E é isso que nós precisamos louvar. Porque quando a gente relega as nossas crianças ao abandono, por assim dizer, espiritual, um abandono moral, espiritual, a gente deixa que eles vivam assim num limbo infeliz. E o que acontece nisso? A gente vai ver anos depois, crianças que não tiveram limites, que não foram amadas, que foram rejeitadas, que foram largadas, abandonadas. A gente vai ver esses nossos irmãozinhos trafegando por vias dolorosas da vida. Quando a criança tem o amparo, quando ela tem o apoio, quando ela tem o amor, quando ela sente esse amor, quando ela vai fazer alguma coisa errada, ela pensa, acho que meu pai não vai gostar disso. E por que ela fala isso? Justamente porque o peso de amor que ele tem com o pai é muito grande, ele tem medo de abalar essa estrutura. Ele pode até errar, mas ele sempre erra com esse senão. Sempre erra pensando nisso. Claro, quando não existe essa ligação de pai com o filho, obviamente nós temos alguns desastres que acontecem no dia a dia. Mas vamos, diríamos assim, acalmar a nossa conversa. Porque nós também temos que lembrar o seguinte, existem mães que são pais. Mas eu vou dizer e confessar para vocês uma coisa, viu? Não é a mesma coisa. Eu sei disso lá em casa. Eu tenho 4 meninos. E de vez em quando a minha esposa reclama que a gente sai no quebra-pau lá, dando rodo um no outro, caindo no chão, apertando o pescoço. Fala, mas mãe não faz isso. Mãe não faz. Meu Deus do céu. Tem que manter ele assim, uma estrutura muito, muito redondinha, muito bonitinha, vai subir no sofá, cuidado para não cair. O pai empurra ele para baixo da cama, para fora do sofá,
pega no pescoço dele, dá uma gravata, ele vem também, dá soco na barriga do pai, umas coisas assim, né? Os filhos sentem a necessidade de uma educação também masculina. Mas você não educa nada. Pode ser que não eduque nada, mas eu sei que de vez em quando eles têm vontade de bater no pai, mas aí quando é na brincadeira vale, né? E a gente percebe essa diferença. As meninas também. Eu tenho uma menina, mas já está crescida, né? Mas de vez em quando dava uma chave nela de perna, apertava ela, né? Não deixava ela levantar, sufocava ela na cama, essas coisas de homem, sabe? Essas coisas. Mas também a menina sente falta também disso. Parece que não sente a presença do pai, não é? Então, a mãe, que também é pai, merece o troféu, obviamente. Mas se ela puder ter o pai, é muito melhor. É muito melhor. Alguns anos atrás surgiu aí uma ideia de produção independente. Lembram disso? Mas isso, com todo respeito, é complicado. Pode não dar muito certo. Porque os nossos filhos crescem de uma forma assim, parece que falta alguma coisa neles ou nelas. Falta talvez essa educação do pai, essa condição do pai, que é grosseira, que é assim. E a cara feia do pai também é característica, não é? A menina muitas vezes consegue identificar quando o pai está em condição de conversar, quando não está bravo, quando não está. Então isso é uma coisa que falta muitas vezes quando falta o pai. Mas eu conheço mães que fazem um esforço muito grande porque os papais dos seus filhos não conseguiram ficar em casa. E isso também é louvável, porque essas senhoras, essas mulheres são vitoriosas, não tem a menor dúvida disso. O homem, assim a gente fala com respeito, né? Mas o homem, ele está um passo atrás da mulher. A gente tem que concordar com isso. Porque o homem muitas vezes demora para ele amadurecer, demora para ele entender a responsabilidade do lar. Porque não é fácil. Já pensaram? Você trabalha o mês inteiro, aí você paga aluguel, escola do filho, condomínio. Aí você paga a gasolina do carro, o telefone celular da filha. Você sabia que filho nunca liga sem ser a cobrar para os pais? Principalmente para o pai. Ela só liga a cobrar. Você pode pôr R$1.000 no telefone dela, ela só liga para você a cobrar. Você faz isso, é? Faz, né? É porque tem aquela história, pai, você também tem outra operadora, né? Mas o bonitinho lá não quer saber qual é a operadora. Ela espera acabar, cair a linha para ela terminar a conversa. Mas para o pai é assim, não, vou deixar reservado, porque a hora que eu precisar, né, eu tenho crédito, né, então liga assim, né, vai para casa. Mas eu tenho uma forma, vou ensinar para os pais. Uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito boa, vou fazer uma palestra. Tinha uma senhora lá que levantou a mão e falou: na minha casa ninguém liga a cobrar. Eu falei: mas como que a senhora faz? Me dá uma ajuda aí, me explica. Ela explicou que ela pôs no telefone uma placa assim: o primeiro que ligar a cobrar vai pagar a conta. Ninguém mais liga a cobrar. Pode até ser assim: me liga, mãe, mas não é a cobrar. Mas será que isso funciona? Tem alguém que faz isso em casa? Não, eu estou querendo fazer isso lá na minha casa, viu? Estou querendo fazer porque eu vou te contar, viu? Os filhos são assim. Então o pai paga o celular dos filhos. No meu caso, ó, tenho 6 comedores de arroz. Uma delas não usa celular, fica em casa o dia inteiro, né? Mas o pai paga o celular, paga a escola, paga o clube, paga o condomínio, paga o aluguel, paga a vaga de garagem do carro do filho. Olha como é que são as coisas. O cara resolveu ter carro, é o pai que tem que pagar a vaga dele para eles não roubarem, porque senão fica pior, né? Porque se roubarem o carro dele, quem vai ter que pagar não é o seguro, é o pai, porque ele também não paga seguro. Ele não paga porque é caro. O pai também não quer pagar, então é melhor pagar a vaga. Olha que coisa. Paga o IPVA do carro do filho. De vez em quando põe gasolina assim por volta de uma vez por semana, põe R$70 de gasolina no tanque do carro do filho.
Então, o pai está sempre pagando. Por isso que o homem às vezes tem dificuldade. Ele foge quando ele percebe isso. Meu Deus, trabalhei o mês inteiro, sobrou nada para mim, meu Deus do céu. Ela vai embora, sai correndo. Demora ele tomar ideia, tomar noção de que ele pode e deve fazer isso, porque na primeira oportunidade os filhos vão dar um amor tão grande para ele, mas tão grande, vão achar o melhor asilo para ele. O melhor, não vão se contentar com o pior não. E vão pagar com a aposentadoria do pai, metade, porque a outra metade tem que dividir com ele. Nossa, mano, estão execrando os filhos desse jeito, né? Meu Deus do céu, não. Mas é assim. A gente não percebe a importância do pai. Veja como que é complicado. É muito complicado. O pai muitas vezes faz... E o pior não é isso. Ele chega em casa às 10 horas ou 11 horas da noite e alguém fala assim pra ele: você ainda vai jantar? Ele tem alguma coisa pra comer? Vem lá o que sobrou. Olha como é que são as coisas. Mas ninguém guardou nada. Não, meu namorado veio almoçar, veio jantar em casa. Acabou a carne toda, tudo pra ele. Vê lá o que sobrou, né? É assim, Edson? É assim mesmo, né? A gente ainda reclama do pai. Veja como que são as coisas. O pai nunca serve. Se o pai tem um carro velho, ele tá lascado, viu? Tá lascado porque o filho, quando vai levar o filho na escola, ele pede para deixar 2 quarteirão longe da escola. Ó pai, deixa que eu desço aqui, eu vou passar vergonha nos amigos. Calma, vai cair nos pedaços. Aí você tem que deixar ele 2 quarteirão ouvir ainda. Tá bom, filho, vai com Deus, tá bom, pai, tchau, tchau, tchau. E vai para a escola. Levar na balada com o carro velho? Não, de jeito nenhum. Deus me livre. Ele prefere de ônibus, ou inventar que foi de ônibus. Ele pede para o pai deixar ele talvez atrás do lugar que ele tem que ir, aí ele dá a volta, fala, eu tive que vir de condução, aí já chora lá uma carona com os amigos, fica assim, né? Então veja, o pai não tem valor. Escuta, alguém aqui quer comprar um Del Rey 88? Não? Ninguém quer, né? Eu tenho um para vender. Tenho quase 10 anos tentando vender, mas está difícil. Então o pai não tem valor. Veja como é que é difícil o pai entender isso. Por isso que ele vai embora, some. Agora vou dar uma dica para os pais, que aconteceu lá na minha casa. Tem um pequenininho que tem 10 anos. E um dia nós estávamos conversando fraternalmente assim na mesa, de livre, espontânea vontade. Eles sentam na mesa tranquilamente com os pais, viu? Eles desligam os aparelhos, tudo é videogame, tablet, celular, WhatsApp, Facebook. Não, agora jantar, a hora mais preciosa do dia, eu vou ter que sentar com meu pai na mesa. Eles fazem isso quando tem algum interesse. Mas enfim, isso não importa, eles fazem isso. Aí eles sentam na mesa, certo? E aí surge a conversa, por exemplo assim. Já tem que acabar, Edson? Ainda não, tem mais uns 5 minutos. É que expositor quebra a cara é assim mesmo, ele nunca sabe a hora que termina, a hora que acaba, é uma confusão. Escuta, pai, quanto que vale aqui a nossa casa? Olha a pergunta que ele faz. Quanto que vale a nossa casa? Oh, meu Deus do céu, mas por que você quer saber? Mas aí a gente devolve com outra pergunta. Como eles gostam de competir, a gente coloca eles numa situação difícil. Sabe o que a gente responde para eles perguntando assim? Escuta, de vocês aqui, qual de vocês aqui vai pôr primeiro o pai no asilo? Aí o pequenininho já levanta a mão, porque ele quer ganhar a parada. Sou eu, pai, eu vou pôr. Aí o maiorzinho já pensa, não é isso não, pode deixar, eu vou cuidar do senhor, pode ter calma, paciência. Não tem problema, vou cuidar muito bem do senhor. O senhor vai morar comigo, com a minha esposa. Mesmo se eu estiver babando na gravata, mesmo se eu estiver usando fralda, eu vou ajudar, pode ficar tranquilo. Eles se comprometem. E a sorte que eu tive é que tinha 4 testemunhas na mesa. Então eu já falei, vamos assinar um termo. E aí depois não tem escapatória. Você que declarou, da sua própria vontade, não é? A declaração da própria vontade. Assinou com testemunha e depois não tem mais jeito, não é? Então o pai normalmente vive
essa dificuldade. Por isso, os pais que conseguem vencer essas etapas merecem um prêmio. Merecem. E qual é o prêmio? O prêmio é esse, da gente tratá-lo com carinho, com amor. Olha, tem muito pai que deve um pedido de perdão para um filho ou para uma filha. A gente sabe disso. Deve. Só que nós somos cristãos. Nós não podemos relevar isso. Nós precisamos aprender uma coisinha-chave de Jesus, que é o perdão. Se o papai errou, não importa de que forma foi, nós precisamos perdoar. Precisamos se livrar desse problema. Isso é uma coisa muito importante, porque senão a gente vai carregar um recalque a vida toda. Tomemos esse cuidado. Então, nós precisamos entender que assim, entre erros e acertos, nós estamos lá. Nós chegamos até onde chegamos. Na maioria das vezes fomos ajudados pelos nossos familiares, especialmente pelo nosso pai. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Devolver uma cotazinha pequena de gratidão e de amor. Nós precisamos disso. Ainda que o pai não tenha agido como nós esperássemos, como nós gostaríamos, nós precisamos devolver essa cotazinha de gratidão. Então, a ideia do Cristo é basicamente essa. É o perdão e a convivência em família. Porque vejam, gente, viver em família é uma das coisas melhores que nós temos. Eu acho que vocês ficariam muito desolados se eu dissesse para vocês que na espiritualidade superior, mas muito superior, nós não temos esses laços que nós temos de família aqui na Terra. Olha que coisa! Porque nós começamos a entender que todos os nossos irmãos em humanidade são irmãos nossos e todos merecem todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Esses espíritos que vêm em uma casa religiosa, aqui ou em qualquer casa religiosa, são espíritos que já têm suficiente amor no coração para entender as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos anseios, para procurar nos ajudar. E muitos deles, não são todos os casos, mas muitos deles fazem isso pelo amor que eles têm, um amor de humanidade, é um amor sublimado, porque eles não teriam obrigação, não teriam vínculo nenhum para fazer nada por nós. Então, viver em família são momentos muito bons e agradáveis que nós podemos ter. Se a gente pode dedicar 15 minutos para um livro, a gente também pode se dedicar para alguma coisinha pequenininha em casa com a família. A gente às vezes vai vivendo de uma forma assim, vai criando alguns hábitos, alguns costumes perigosos. Então nós precisamos sentar, pelo menos uma vez por semana, juntos com a família. Fazer força por desligar por meia hora, uma hora, aqueles aparelhos que estão ali ao nosso lado. No almoço, no jantar, no almoço de domingo. Uma coisa assim, nós precisamos estar assim, conectados, porque do contrário, o que acontece? A gente vai se desligando, se distanciando, e às vezes a gente mora na mesma casa, não sabe, por exemplo, o que a outra pessoa gosta, não sabe o que a outra pessoa está necessitando, o que a outra pessoa está vivendo, está passando. Por sua vez, a outra pessoa também não se vê encorajada de falar, porque tem dificuldade desse encontro, dessa aproximação. E a gente vive assim, sozinhos, dentro de casa. E não é esse o nosso objetivo em família. O nosso objetivo em família é nos desenvolvermos em família. E o desenvolvimento se dá assim, juntos. Então, tomemos esse cuidado. Se nós não conseguimos fazer um encontro todos os dias, pelo menos uma vez por semana em família, nós precisamos sentar juntos, conversar um pouquinho. E às vezes perguntar para o pai, né? Porque o pai também às vezes normalmente pergunta isso para o filho, né? Mas perguntar para o pai alguma coisa do interesse dele, procurar arrumar alguma conversa que seja interessante para ele. A gente precisa devolver essa cota de amor que ele teve, de sacrifício que ele ainda está tendo por nós. Aí vocês podem até questionar, pensar, puxa vida, mas
Está tão longe do que eu espero de casa, na minha família, do meu pai, do meu familiar, está tão longe isso. Mas não importa, faça a sua parte de aproximação, de carinho, de amor, faça a sua parte. Se a gente for pensar assim, que se o outro não fizer para nós, não vamos fazer nada para ele, a gente não consegue conviver. É muito difícil uma convivência assim. Veja que para uma convivência animada, fraterna e gostosa, alguém de vez em quando tem que renunciar a alguma coisa. Então às vezes você não tem que renunciar a alguma coisa prazerosa para ficar com um amigo, para fazer um passeio em família ou com alguma pessoa que você gosta muito. Então alguém sempre sacrifica um pouquinho, sacrifica um horário, às vezes tem que acordar cedo por causa de uma pessoa que você gosta tanto, está auxiliando, ou está junto, ou está fazendo alguma coisa por ela, vai fazer uma consulta médica junto com ela. Então alguém, para uma convivência boa, alguém sempre está estreitando a renúncia, sempre criando situações de sacrifício. Mas a gente faz isso por quê? Por causa do amor. Então, quando a gente não consegue essa aproximação, é porque está faltando amor em nós. Veja como isso é difícil. Mas como é que a gente reconhece isso? Como é que a gente corrige isso? Como é que a gente constrói amor? Coisa difícil, né? Parece difícil? Parece. Eu fico de vez em quando vendo as pessoas assim na rua, fico observando, né? Tá olhando o quê? Não é assim. A gente observa assim, disfarçando, né? A gente às vezes percebe que as pessoas se juntam, assim, se unem. Às vezes, se você conhece uma pessoa e de repente você tem uma afinidade tão grande por ela. De onde veio isso? Veio de uma construção. Uma construção que talvez a gente que talvez não seja dessa encarnação. É uma construção que já foi feita antes. Então, para construir o amor agora, é possível. Se você quiser, eu posso levar você lá para minha casa. Eu tenho 4 netos. Pode sentar aqui, bem, ó. Depois sua mãe vem e senta junto com você aqui. A mamãe aqui, ó. Vocês repararam que as crianças, quando se perdem, a primeira pessoa que ela pergunta é a mamãe? Não quer saber do pai, não. O pai se lixe. Eu vou contar um caso para vocês que pode ser interessante. Você também pergunta da sua mãe? Pergunta, né? Ah, cadê minha mãe? Meu Deus do céu. Eu fui no zoológico com 50 crianças. Coloquei coleira em todo mundo, só faltou colocar o GPS. 50 crianças da creche que nós temos. E os meus 2 comedores de arroz e feijão menores que eu não acompanhei. Engraçado que os 50 não se perderam no zoológico, mas um dos meus comedores de arroz e feijão se perdeu. Mas o negócio ficou tão esquisito porque aí os 50 se espalharam dentro do zoológico para procurar ele. Veio os 50 de uma vez só. Já pensaram que confusão? É real. A mãe dele entrou no banheiro. Vocês já foram no zoológico? Isso aí é pra ser de pai, né? A mãe tem preguiça de ficar andando, vendo aqueles bichos, né? Mas a mãe comigo vai. Bom, isso é pra ser de pai separado. Não é o meu caso, né? Mas eu levei os meninos que não tem pai, mas enfim. Aí você entra no banheiro, aí o banheiro tem uma divisão. Pro lado direito acho que é da mulher, pro lado esquerdo do homem. Aí ele entrou meio distraído, foi para um lado e a mãe foi pro outro. Aí ele entrou, olhou lá e falou, cadê minha mãe? Ele procurou a mãe, mas a mãe já tinha saído, já começou a procurar ele no meio daquele povão lá, ele foi andando, procurando, andando. O homem que cuida do banheiro perguntou assim, escuta, você está perdido? Ele falou, estou procurando minha mãe. Aí ele falou assim, ó, aqui nós temos uma regra, criança perdida nós temos que levar na administração. Pegou o bandido e levou na administração. Aí chega lá, eles dão pipoca, dão sorvete, dão doce pra criança não ficar chorando, né? Ficam dando essas coisas e tal. E os tontos procurando ele. 3 horas procurando infeliz. Aí alguém tinha uma ideia assim, vamos procurar na saída, vamos ficar na saída, porque se alguém for levar ele, a gente não deixa. Quando vai lá na saída, o infeliz está lá, comendo pipoca, sorvete, sentadão. Olha que coisa. Mas já pensaram?
Isso é coisa de pai, viu, gente? Essas confusão de pai, né? Eu vou trazer ele aqui, ele já está com 14 anos, está maior que eu, e ele vai ter que confirmar essa história aí com vocês, porque quase nós morremos do coração aquele dia, porque perdi um, depois perdi os 50. Falei, meu Deus do céu, eles saíram tudo louco para procurar ele. E o pior é que ficava abordando todas as crianças, né? Olhava bem para ele, você chama Gabriel? Quem? Gabriel? Quem? Esse é meu filho? O cara abordando todas as crianças lá do parque. E eu então lá comendo pipoca, farol, sorvete, lá sossegadão, na porta de saída da administração. Então, se vocês perderem alguma criança no zoológico, não se desesperem, tá certo? Porque, obviamente, ele vai estar lá na administração, pergunta, onde é que ficam as crianças perdidas? O primeiro lugar que você vai ser lá, sossegado assim. E aí se a sua mulher fala assim, bom, você vai procurar ele, mas você só volta para cá ou para casa, para qualquer lugar, quando você trouxer ele. Já pensaram que dureza? Então, meus amigos, meus irmãos, tenhamos confiança, amemos-nos uns aos outros, tenhamos compreensão dos pais, alguns pais ainda um pouco infantis, é razoável que isso aconteça. O homem não é mãe, né? O homem não tem o dom, a chave da vida, só a mulher que tem a chave da vida. E obviamente quem tem a chave da vida dá um passo na frente. Então, se o homem aprontar alguma... Você sabe, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu vou falar mal dos homens agora, falando só bem, não vou falar mal agora, né? Sabem quem é o primeiro filho de uma mulher? A senhora acertou na lata, hein? O marido. O marido é o primeiro filho de uma mulher. E um filho, a gente não fica querendo botar ele pra rua. Pensa bem. Não é mesmo? Então o filho meio rebelde, meio atrapalhado, né? Coitado, é meu filho, meu amor, minha vida. Desgraçado. E vocês sabem quem é a primeira mulher de um homem? A mãe. Olha, acertaram. É a mãe. Isso mesmo. Então, seu filho, primeiro filho de vocês, escorregarem, caírem, pensem assim, coitadinho, meu filho não sabe o que está fazendo, né? Pensem assim. Vai ser mais fácil conviver. Não pense que ele errou de propósito, porque ele te odeia, te quer mal. Se ele gastou todo o dinheiro que ele podia gastar em coisas que ele não devia ter gasto, tenha paciência, bom ânimo. Pode demorar um pouquinho, mas uma hora a ficha cai. Pode demorar assim, tipo uns 80 anos, 60, 50. Mas uma hora a ficha cai. Tenhamos paciência. Até os 70. Então. Logo. Mais um pouquinho. Tá chegando já, né? Mas é os 70 de casado, viu? Eu digo aí então. Bem, mano. Saí bem agora, vocês viram? Saí bem agora, hein? Então, aprendamos a conviver com fraternidade, com amor. A gente fala assim em tom de brincadeira, óbvio, não é? Mas é assim, se nós conseguirmos viver bem aqui, nós vamos conseguir viver bem em qualquer lugar, gente. Porque nós estamos aqui para fazer esse treino de convivência de uns para com os outros. Se a gente consegue conviver bem aqui, qualquer lugar nós vamos conviver bem. Tenhamos essa certeza. Eu trouxe aqui um tema que era relativo aos pais, mas eu não consegui falar nada sobre ele. Para terminar aqui, esse livrinho aqui tem um capítulo, é o capítulo 17, item 3, que se chama O Homem de Bem. E aí, eu tenho isso aqui impresso. De vez em quando, ao invés de responder o WhatsApp, eu falo, eu vou deixar para depois. Eu vou ler um trechinho desse aqui. Aí eu pego e leio um trechinho. Puxo ele da carteira e leio um trechinho. Então, o verdadeiro homem de bem. Então aí eu pego e só leio um trechinho que é assim, ó. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais.
Agora eu posso responder o WhatsApp. Deixa eu pensar. Coloco os bens espirituais acima dos bens materiais. Que bom. Aí de repente toca o telefone e você olha quem é e fala: eu acho que eu posso ligar para ele depois. Aí você puxa da carteira: bom, já que eu não pude falar com ele, vou me desculpar que vou ler mais um trechinho do homem de bem. Aí o homem de bem diz assim: usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que prestar contas. Os bens são depósitos que nós vamos ter que prestar contas. Ai, tomara que o pai não pergunte por que meu DOI está tão feio, tão velho, tão estragado, porque senão estou lascado, né? Prestar conta deve ser duro, né? Bom, mas aí eu estou no computador, por exemplo, e eu tenho que responder um e-mail. Falar: eu acho que eu consigo ler mais um trechinho antes de responder essa mensagem. Aí eu procuro aqui mais um trechinho, diz assim: seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do que o seu próprio interesse. Olha as características do homem de bem. Umas coisas fortes, não? Bom, e quando a gente consegue terminar a prece à noite? Vocês conseguem terminar a prece antes de dormir? Vou dar uma fórmula para vocês. A gente pega um balde de água fria e põe do lado da cama. Aí quando você começar a prece, vir aquele sono aterrorizador, a gente levanta, tira a meia. E aí põe o pé dentro do balde. Aí termina a prece sossegadão. Bom, se no dia seguinte ficar resfriado, esse é um sinal dos céus. Era necessário que você ficasse resfriado, para você não fazer extravagância, né? Não imaginar que você acorda resfriado e no dia seguinte vem aquele sol. Fala: puxa, ainda bem que eu estou resfriado, assim não posso beber nada hoje. Maravilha, tá vendo como que é o sinal do céu? Que maravilha, né? Bom, quando eu consigo terminar a prece, então eu faço mais uma leitura de mais um trechinho desse aqui, olha. Diz assim: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O homem de bem tem tantas características que nós precisaríamos ler isso com mais frequência, viu? Então está no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma relaçãozinha de comportamento que nós precisamos se esforçar por alcançar. E aí diz assim: finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam aqui enumerados todas as qualidades, mas aquele que se esforça para possuir as que acabamos de mencionar, certamente está no caminho que achará todas as demais. Então, um convite para os papais da noite, para as mamães da noite, para os filhinhos da noite: a leitura do título O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, esse livrinho. Tem gente que não tem de jeito nenhum esse livro aqui. Não tem mesmo. Todo mundo tem, né? Ai, que bom. Então, hoje, chegando em casa, primeira coisa, enche um balde de água fria e já leva para a cama, para depois não ficar com preguiça de buscar o balde, porque não acontece isso, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter um final de semana muito agradável. E olha, se o papai, se o vovô for um pouquinho mal criativo com a gente, não vamos nos incomodar com isso não, tá bom? Vamos exercitar o perdão e vamos, acima de tudo, procurar qualidades e formas de amar aqueles que estão conosco. Que Deus nos abençoe, que possamos sair daqui melhores, muito, mas muito melhores do que quando aqui nós chegamos.